Jornal da Hora. Oferecimento Laboratório de Análises Clínicas Oswaldo Cruz, em 2 endereços, 3383-4838. Sicredi, gente que coopera, cresce. Na Rádio Hora, nossa cidade, o Brasil e o mundo. A notícia que você precisa para ficar bem informado. No ar, Jornal da Hora, com Arthur Mário. Olá, bom dia. Quinta-feira, 30 de maio de 2019. Equipe de jornalismo da Rádio Hora comparecendo no DAI do seu rádio até as 8 da manhã com muita informação, prestação de serviços e opinião no rádio. A produção do Jornal da Hora do Marcelo Nunes, com apoio do Alex Dantes e Felipe Gotardo. A central técnica com Marco Antônio Marrom. Eu sou Arthur Mário e a direção geral da Rádio da Família do jovem empresário Luciano Medeiros Barbosa Rodrigues. Pontualmente 7 da manhã, quem sabe faz a hora. Conferindo as quentes do dia. Prefeito Marquinhos Trade lança parcerias com a iniciativa privada que garantem mais ações para o esporte, lazer e cultura. Fortaleza, campeão da Copa do Nordeste, chega ao 3º título com Rogério Ceni. Juízes e partidos políticos veem em risco a independência do Supremo. Impacto de Dias Toffoli e Bolsonaro. Senadora Simone Tebet se reúne com o ministro da Infraestrutura e pede prioridade para a rota bioceânica. Vacina da gripe vai ser estendida a toda a população. Estudantes retomam protestos e o ministro da Educação diz que professores coagem alunos. 7h02, os destaques da manhã do Jornal da Hora. E hoje teremos várias entrevistas. Em destaque, daqui a pouquinho, o setor imobiliário no Mato Grosso do Sul e no Brasil. Vamos conversar com o diretor nacional de fiscalização do Conselho Federal dos Corretores de Imóveis. Empresário Claudemir Neves, dono da Imobiliária 2001 em Campo Grande, atua no Conselho Federal e vai comentar como anda o setor imobiliário pelo país. Estagnação econômica, notícias até em jornais paulistas de que o mercado está aquecido, enfim. Vamos saber a opinião daqui a pouquinho de Claudemir Neves, que é diretor do Conselho Federal de Corretores de Imóveis. A produção do programa também confirmou a presença do vereador delegado Wellington, do PSDB. Tem aí essa pauta com relação as autoridades concederem aqueles prêmios, né, de passagens aéreas, milhagens, né? Aqueles créditos de milhagem para atletas sul-mato-grossenses, enfim, será que vai rolar também lá na Câmara? Delegado Wellington daqui a pouquinho, portanto, conversando também com os amigos ouvintes do Jornal da Hora. 7h03, 7h03. Mostrar na câmera aqui. Olha, o nosso Departamento de Jornalismo recebeu uma carta. Em época de tantas tecnologias, isso aqui me remete à Rádio Cultura, que é o nosso arquivo fotográfico lá dos anos 70, em que a carta nos bairros, aquelas urnas que a Rádio Cultura, nossa antiga Rádio Cultura, hoje Rádio Hora, tinha em alguns bairros, nas empresas anunciantes. Então, a população de Campo Grande, os ouvintes da nossa antiga Rádio Cultura, levavam cartas, enfim, as promoções de final do ano, Natal, eram milhares de cartas.
Hoje são não é nem torpedo mais, né? O WhatsApp, enfim. Qual que é a média de WhatsApp por dia aqui na Rádio Hora, hein, Marrom? Teve dia que passou aí de mil WhatsApp, enfim. Mas essa senhora, moradora do bairro Tiradentes, em Campo Grande, Dona Alcione, ela reside na rua Vicente Solari, enviou uma carta que chegou em nossas mãos ontem. Ela mora ali perto do Clube da Amizade. Eu quero compartilhar com você, amigo ouvinte, você querido ouvinte do nosso Jornal da Hora. Não é costume nós fazermos campanha aqui com o nosso jornalismo, a gente difunde princípios, missões e objetivos com muita responsabilidade e até por entender que o Brasil nos últimos anos avançou muito nas questões sociais, com tantos e tantos programas, né, bolsas, enfim, a nível de município, a nível de estado, a nível de governo federal. Mas ainda nós temos bolsões de misérias, nós temos pessoas da população de Campo Grande, como dizia uma amiga há poucos dias, lá na Popular, e agora no bairro Tiradentes. A nossa ouvinte, ela manda uma carta aqui, bem assim, né? Manuscrita, caneta, tinta azul, né? Meu nome é Alcione, eu moro na rua Vicente Solari, nos fundos do número 670. Moro aqui há mais de 2 anos, sempre paguei o aluguel, mas de uns 8 meses para cá não consegui mais pagar. Eu faço diárias, mas estou com muita dor nas costas e no joelho. Já tirei raio-x, entrei com uma advogada para conseguir uma ajuda, para pagar pelo menos o aluguel. Estou com 60 anos. Agora, dia 25 de maio, faço 61, portanto, ela escreveu a carta antes, hoje é dia 30. Estou desanimada, pois a advogada não consegue nada. Já ouvi falar na vaquinha social nas redes sociais, mas não sei como funciona, pois não sei mexer com estas coisas modernas. Eu queria saber como que é que eu faço. Se alguém puder me ajudar, eu agradeço de todo o meu coração. Aí ela cita o telefone dela aqui. Moro perto do Clube da Amizade, em frente ao posto de gasolina. O Alex Nantes, jovem estagiário de jornalismo, aluno da Universidade Federal, já leu essa carta. Eu quero passar ali para toda a nossa equipe, Marrom, o Márcio Pena, o Marcelo Nunes, o Felipe Gotardo. O Alex já deu uma ideia. E quero compartilhar. Confesso a você, querido ouvinte, como nos dias de hoje ainda nós temos pessoas em situação de alta dificuldade na vida. Será que a gente faz uma vaquinha social? Você, amigo ouvinte, eu peço encarecidamente que a gente pare um pouco, todo mundo está saindo para o trabalho, nós já chegando por aqui, enfim, uma reflexão. Dona Alcione, nosso ouvinte, escrevendo essa carta. Se você tem uma ideia, uma sugestão aí, além das autoridades da área social aí, né, 99911-9689. Tem uma ideia? Grave um áudio, máximo 30 segundos, mande a sua ideia, seu comentário, e até o final do programa a gente já estará ligando para a Dona Alcione. Não divulguei o telefone dela aqui, até para não causar algum constrangimento, enfim, alguém está ligando. E no nosso dia a dia são as pautas jornalistas que chegam dos bairros, de ouvintes, enfim. E hoje, confesso, hein, Marrom? Você, Ramon Chucar, Juca Gans, tantos e tantos nomes, grandes comunicadores. A carta, vinda pelo correio, né, a carta entregue na portaria da emissora, isso era comum há muito tempo. Agora, essa senhora carinhosamente parou, escreve aqui aproximadamente aí umas 25 linhas para pedir solidariedade. Nós vamos, Dona Alcione, com os nossos ouvintes e a nossa equipe de jornalismo, tentar ajudá-la na sua proposta, quem sabe a vaquinha social, e os nossos ouvintes também. Vamos medir, né, a sensibilidade dos nossos ouvintes para esse caso aqui no nosso WhatsApp 99911-9689. 7h08. Jornal da Hora. Com Arthur Mário. Aqui vamos juntos até as 8h da manhã, uma série de assuntos no dia de hoje. E o repórter Marcelo Nunes acompanhou a agenda do prefeito Marquinhos Trade ontem, quarta-feira, onde foi lançada parceria com a iniciativa privada para garantir ações para o esporte, lazer e cultura. Não é recurso, ações. Marcelo vai explicar daqui a pouquinho aí, portanto, esse projeto
evento que ele cobriu aí no Paço Municipal, na Avenida Afonso Pena, na manhã de ontem. E na participação dos nossos parlamentares em Brasília ontem, o Senado esteve movimentado, portanto, naquele voto em que a reforma administrativa foi salva. E nós tínhamos aí um pronunciamento interessante da senadora Soraya Tronic, ela que é do partido do presidente. Ela foi à tribuna, fez uma intervenção na fala do senador Jorge Cajuru. Infelizmente o áudio se perdeu durante a noite, a gente não pode reproduzir, onde senadores e senadoras, naquele quesito da medida provisória 870, em que houve a reforma administrativa e na segunda-feira expiraria o prazo, a Câmara dos Deputados demorou e muito, chegou para o Senado em cima da hora, e aí, por orientação do presidente Jair Bolsonaro, senadores da base do próprio governo tiveram que votar sem nenhuma alteração do texto, para que não caia a reforma administrativa e volte aquela estrutura de 29 ministérios. Foi interessante o pronunciamento da senadora do PSL, Soraya Tronic. Infelizmente, a edição e a produção não conseguem trazer, mas eu vou tentar explicar aqui mais ou menos o pronunciamento em que ela votou para a volta, do COAF ao Ministério da Economia, para que não caísse a reforma administrativa. Então, por uma questão estratégica, o Palácio do Planalto orientando, e até quem era contra, quem gostaria de ver o COAF permanecendo junto ao Ministério da Justiça para mais agilidade na investigação dos crimes. E quando se fala de crimes que envolvem parlamentares, políticos, empresários, fornecedores aos governos no Brasil. A senadora Simone Tebet ontem, além de um pronunciamento no Senado, ela teve uma reunião com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, e técnicos do Ministério da Infraestrutura. Ministro Tarcísio Gomes de Freitas, o Gino Rondon, no Giro Notícias, aí ao meio-dia, fez um comentário muito importante sobre a biografia, o trabalho que esse ministro vem desenvolvendo. O presidente da República também, há poucos dias, também exaltou o trabalho e as estratégias que estão sendo desenvolvidas pelo ministro Tarcísio Gomes de Freitas no Ministério da Infraestrutura. E a senadora sul-mato-grossense Simone Tebet ressaltou junto ao ministro as vantagens da abertura da rota estratégica para as exportações brasileiras, especialmente para o seu estado, nosso Mato Grosso do Sul, e para toda a região centro-oeste, na questão da rota da integração bioceânica. A integração inicialmente comercial, mas junto com a integração comercial, as questões de cultura, as questões do turismo entre o Brasil, Chile, Argentina e Paraguai, a partir da concretização da rota. A ponte de Porto Murtinho e do município de Carmelo Peralta, que já está sendo custeada pela Itaipu Binacional, a senadora fortalecendo, portanto, essas ações do governo de Mato Grosso do Sul, governo Reinaldo Azambuja, projeto já lançado há muitos anos, lá no início do século XXI, durante o governo do Zeca, do PT, durante o governo André Putinelli. Nós acompanhamos, nós todos sul-mato-grossenses, as articulações também do governo Putinelli, junto às autoridades aí dos países sul-americanos, a participação de muitos empresários. Cláudio Carvalho, me recordo, atual presidente aí do Setlog, sindicato, que esteve aqui no jornalismo da Rádio Hora comentando aí uma série de políticas aí na questão do transporte, preço do frete, em comitivas de empresários, fazendo o percurso aí do sonho da rota bioceânica, e o atual governo Reinaldo Azambuja também dando sequência nas articulações aí através do secretário Jaime Verruc, e a participação da nossa bancada. E ontem um dia importante nessa audiência da senadora Simone Tebet com
o ministro da Infraestrutura, portanto, além da rota bioceânica, ela pautou a questão da BR-262, que cruza aqui, né? Leste-oeste, o estado de Mato Grosso do Sul, né? Corumbá, a Três Lagoas, adentrando ao estado de São Paulo, enfim, a MS 338. Senadora, portanto, numa importante audiência, a gente destaca aqui no Jornal da Hora. Agora, 7h14. Jornal da Hora. Jornal da Hora. Previsão do tempo. Quem sabe faz a hora, Felipe Gotardo, às 7h14. Como é que fica a previsão da meteorologia? Bom dia. Bom dia, Arthur. Bom dia a todos. Olha, Arthur, a previsão para esta quinta-feira é de céu parcialmente nublado a claro em grande parte aqui do estado, com exceção apenas da região sul, que pode ter céu parcialmente nublado, névoa úmida e também possibilidade de chuva isolada durante todo o dia. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a temperatura pode variar de 18 a 36 graus. A umidade relativa do ar vai ficar, entre 25% a 90%. Aqui na capital, o sol aparece entre nuvens durante todo o dia e a umidade relativa do ar fica entre 35% e 80%. E a temperatura mínima será de 20 graus e a máxima pode chegar a 32 graus. A região do Pantanal terá a mais alta temperatura nesta quinta-feira. Corumbá, Miranda, Porto Murtinho, Aquidauana e Ladário terão máxima de 36 graus. O sol aparece entre nuvens, mas não há previsão de chuva para esta quinta-feira, Arthur. Muito obrigado aí, Felipe Gotardo, 7h15, manhã desta quinta-feira. Olha, um assunto que toda a população campograndense e de Mato Grosso do Sul aguarda com expectativa aí na área da segurança, na área da polícia. É uma operação que começou na semana passada com a prisão de guarda civil, um guarda metropolitano aqui em Campo Grande. E o povo quer saber quem é o empresário que está por trás de um provável contrabando de armas de alto calibre, hein? A nível nacional, a polêmica que envolve o senador Flávio Bolsonaro. Investigado, portanto, o senador Flávio Bolsonaro tenta, de alguma forma, conquistar apoio com essa possibilidade da quebra de sigilo, enfim, filho do presidente da República. É daqui a pouquinho, portanto, depois do intervalo. 7h17. É mais que música, é paz e mensagem o tempo todo. Rádio Hora, vem pro Sicredi poupar. Vem pro Sicredi ganhar. Você que tá com dinheiro parado poderia estar com ele aplicado. É a promoção Vem Poupar e Ganhar no Sicredi. Poupe e concorra a mais de R$1 milhão em prêmios. Vá até uma agência ou deposite pelo aplicativo. O próximo ganhador pode ser você. Vem pro Sicredi poupar. Vem pro Sicredi ganhar. Consulte o regulamento em www.vempoupareganhar.com.br. Processo SUSEP. Na Rádio Hora é assim. Anunciou, vendeu. Vem pra cá, ligue ou mande um zap 99916-2250. Atenção, região norte de Campo Grande, Nova Lima, Nova Bahia, Campo Belo, Jardim Ganache, Jardim Colômbia, Vida Nova, Tarsila do Amaral e Jardim Talismã. O Laboratório de Análises Clínicas Oswaldo Cruz está com uma nova unidade aí na região. Anote o endereço: Rua Jerônimo Albuquerque, número 1650, no bairro Nova Lima. Realizamos exames laboratoriais como hemograma, glicose, exames hormonais, teste de DNA, exame toxicológico. Atendemos vários convênios, tabela Pax e tabela social. Laboratório Oswaldo Cruz, acertando os resultados. Telefone 3355-4152. 3355-4152. Rádio Hora 92 FM. WB Serralheria. Fazemos coberturas com design moderno, portões de elevação, pergolado, mezanine, escadas, portas automáticas. Parcelamos em 6 vezes nos cartões. WB Serralheria, Avenida Marechal Deodoro, 4827, Aero Rancho, 3385-6600 ou WhatsApp 9921-1650. Facebook e Instagram, WB Serralheria. Para quem ora e adora, a toda hora. Rádio Hora. Noite com Deus.
News. Todas as quartas, às 9 da noite, aqui na Rádio Hora. Pra quem ora e adora a toda hora. Se correr é da sua natureza, participe da Corrida do Meio Ambiente. Dia 8 de junho, saída na cidade do Natal. São 13 categorias e percursos de 5 e 10 quilômetros. Premiação em dinheiro para os vencedores, além de medalhas para todos os participantes e troféus para os vencedores das categorias. Corrida do Meio Ambiente. Inscrições limitadas. Acesse solurb.eco.br. Saiba mais e garanta sua participação. Realização Solurb. Patrocínio Sicredi. Para quem ora e adora a toda hora. Rádio Hora. Jornal da Hora. Com Arthur Mário. Agora 7 horas e 20 minutos, 7h20. Uma vírgula faz a diferença imensa aqui no Face, né? Ou então um hífen, né? É muito importante. Obrigado a você, querido ouvinte, por participar, né? Já recebo aqui alguns WhatsApp, aqui no meu particular. Temos aí algum WhatsApp ali na Central Técnica, Marco Antônio Marrom, aí sobre a carta da nossa ouvinte Alcione, 8 meses de aluguel atrasado, vivendo uma situação muito difícil. Agora 7 horas e 20 minutos. Quem não se comunica, se trumbica, assim dizia o grande mestre Chacrinha, né? Abelardo Barbosa, comunicação no off ou ao vivo, não é? Nós temos aí as entrevistas pautadas para o programa de hoje, daqui a pouquinho, né? Qual que é a primeira? Já temos um canal aberto aí para um bate-papo ou ainda não, não é? Um balanço daqui a pouquinho do setor imobiliário no Brasil, com o conselheiro, diretor nacional do Conselho Federal dos Corretores de Imóveis no Brasil, o empresário do setor imobiliário, Claudemir Neves. Imobiliária 2001, não é? Imobiliária 2001 já foi parceiro anunciante conosco aqui na Cultura, Rádio Hora. Daqui a pouquinho. Estagnação ou aquecimento do setor imobiliário? É daqui a pouco. Ainda sobre os nossos parlamentares em Brasília, já repercuti aqui as senadoras Simone Tebet e a senadora Soraya Tronic. Deputado Fábio Tradi, sempre que o convidamos, sempre está participando conosco nas entrevistas. Eu quero dar um crédito aqui ao jornalista, o Celso Bejarano, correspondente do site Top Media News, agora residindo em Brasília. Ele fez uma entrevista interessante com o deputado Fábio Tradi anteontem, e a entrevista que foi para o ar ontem, no site em que ele trabalha, o deputado Fábio Tradi declarou que o país vive uma instabilidade política. Vivemos uma instabilidade política. A cada 15 dias vemos uma manifestação de um lado e de outro. E o que precisamos é de tranquilidade e de estabilidade, afirmou o deputado na entrevista ao jornalista Celso Bejarano, cara que trata com muita seriedade a informação, até virar notícia. A entrevista aconteceu naquela manhã em que houve o café da manhã entre o presidente Bolsonaro, Alcolumbre, presidente do Senado, Maia, presidente da Câmara dos Deputados, e Dias Toffoli, o presidente do Supremo Tribunal Federal. E a instabilidade continua, como afirmou o deputado, por conta, vem aí mais uma convocação e a manifestação de alunos das universidades pelo país. Começa também uma reação chegando aqui aos estúdios agora com imagem, né? O vereador delegado Wellington para conversar conosco daqui a pouquinho, os ouvintes do Jornal da Hora. E a instabilidade continua por conta da irresponsabilidade de partidos políticos no Brasil, né? Essa quantidade imensa de partidos e tantas outras questões. Mas nós vamos, como anunciamos, trazer uma avaliação muito interessante. Os economistas, as personalidades da área econômica muito presentes nos dois programas jornalísticos da Rádio Hora, além dos políticos, claro, mas os personagens setoriais, principalmente dos setores econômicos que movem a geração de empregos nesse país, sempre presente aí nas últimas 2 semanas, e hoje nós trazemos uma autoridade,
o diretor nacional de fiscalização do COFES, o Conselho Federal dos Corretores de Imóveis do Brasil, empresário Claudemir Neves, proprietário da Imobiliária 2001, empresa no setor imobiliário de muita credibilidade, instalada em Campo Grande desde os anos 70, né? Segunda metade dos anos 70, e o Claudemir Neves, um amigo que a gente sempre tem a satisfação de consultar nesse setor. Bom dia, Claudemir. Bom dia, Tomário. Como vai você? Prazer em estar aqui com você, com seus ouvintes. Tá no Tocantins ou já retornou ao Pantanal por aqui? Não, já estou em Campo Grande já, desde ontem. É bate e volta. O Claudemir, o COFES, ele é o conselho que cuida da ética, da postura, portanto, do profissional da corretagem de imóveis. E é uma fonte importante aí numa série de indicadores. Eu acabo de falar da instabilidade política, a estagnação econômica, e o CAGED, no mês de abril, trouxe um indicador interessante na geração de empregos. Houve um crescimento, não só no Mato Grosso do Sul, mas em todo o país. O mês de abril foi interessante, e claro que nós precisamos reacender as esperanças do nosso povo. O processo da comunicação social é importante nesse momento de estagnação econômica. Qual o olhar que você faz em função das notícias e das avaliações do setor imobiliário, né? Qual que é a avaliação do COFES e dos seus diretores aí dessa importante entidade nacional? Olha, Tomário, é o seguinte, olha, a gente tem ouvido aí e visto também várias pesquisas dando aí um percentual aí em torno de 10% no crescimento do mercado imobiliário nesses 3 meses, mas eu vou dizer para você que eu pessoalmente discordo. Os meus colegas também fazem parte do Conselho Federal, a gente sempre tem trocado informações e a gente tem visto que não é bem por aí, sabe? Eu tenho rodado aí praticamente o país todo fazendo o trabalho da fiscalização nacional, que é o que eu coordeno, e a gente tem visto aí as capitais, os empreendimentos parados, muitas placas de vendas e de alugas em todas as capitais que a gente tem ido, principalmente no norte e no nordeste. Então, eu discordo bastante desse percentual aí de 10%. Eu penso até o seguinte, para quem não vendeu nada no ano passado, se vender 10 unidades já é 10%, né? Então, agora, o que eu posso dizer para você é o seguinte, médio padrão e alto padrão continua naquela média de sempre, não caiu praticamente nada, entendeu? Olha, Claudemir, pelo setor imobiliário é uma cadeia de profissionais e de outras profissões que caminham juntos com o corretor de imóvel. Nós temos o setor da construção civil, há poucos dias entrevistamos o Clementino, que tem obras aqui na Bandeirantes, o Reviva Centro, obras no Pará, obras no Rio Grande do Sul, e ele dizia o seguinte: o governo tem que liberar recursos porque o Minha Casa Minha Vida está paralisado há 4, 5 meses. A gente vê os prefeitos aí, até o da capital e de outras cidades do país também, nessa questão do governo federal de provocar mudança, de estancar a liberação de recursos para acertar a contabilidade, as contas públicas do Brasil. Compreensível até. A gente entrevistou também aqui o Abelha, do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, também reclamando do desemprego. Ou seja, o que gravita em torno do setor imobiliário, nesse início de 2019, a gente tem a dificuldade aí no campo público, né, de verbas públicas, essa fase de contingenciamentos, de contenção de liberação de recursos, ou seja, o setor público ainda em dificuldades. Mas a economia no geral, claro que circula o dinheiro, né, da economia privada, enfim. E como anda, portanto, então, o setor, você fez um comentário aí dos imóveis de alto nível, que não depende muito, né, do investimento público, né? Olha, a gente tem dito, principalmente no meio da nossa categoria profissional, o seguinte: o corretor de imóveis, ele está na ponta final da cadeia produtiva do mercado imobiliário. Quando a gente fala em cadeia produtiva do mercado imobiliário, a gente fala no fabricante de piso, fabricante de chave, de porta, etc., que compõe essa cadeia produtiva.
E se nós, por exemplo, não estamos vendendo, nós, corretores de imóveis, o que acontece com essa cadeia produtiva toda? Ela para, foi o que aconteceu. Como as vendas caíram vertiginosamente, principalmente nos imóveis para classe média e classe popular, né? Esse mercado, essa cadeia produtiva parou. Então, houve esse desemprego que tem no país. Se você for analisar bem, para nós que estamos no mercado, a gente analisa o seguinte: esse desemprego é principalmente nessa cadeia produtiva da construção civil, né? Da construção civil, das fábricas de produtos para imóveis. E se nós, por exemplo, que estamos nessa ponta final, não estamos conseguindo desovar esses produtos, para. Isso foi o que aconteceu e parou. Então a gente tem uma expectativa aí muito grande de que esse governo realmente acerte daqui para frente, né? Porque nesses 3 meses aí o que a gente está vendo é apenas mídia e bate-boca e etc. Então a gente está precisando que o governo comece a realmente trabalhar para botar o trem nos trilhos, entendeu? Porque ainda está fora do trilho. Umas atrapalhadas aí, né, Claudemir? Rapaz, isso daí, você veja bem uma coisa, esses dias eu estava falando com os amigos aí, o presidente, ele só tem uma bala de prata na agulha, e ele não pode errar. Se ele errar, ele não vai conseguir consertar esse país, entendeu? E a gente tem esperança, lógico, tem esperança que isso se resolva rapidamente, porque o número de desemprego que tem no país, que era de 13 milhões, agora nas últimas pesquisas já estava 13 milhões e meio de desempregados. Se você considerar que cada desempregado desse, se ele for um arrimo de família, que tenha 3 em cada família, nós temos 45 milhões de pessoas e passando necessidade. Então, alguma coisa tem que ser feita e urgentemente, não é para esperar tanto não, senão o Brasil não aguenta. Bom, você enquanto empresário viveu várias crises de governos anteriores, não é? Aqui no Mato Grosso do Sul, há quase 4 décadas aí com a sua empresa, e no passado a gente viveu tantos e tantos governos em seu início, não é? E às vezes tivemos até a surpresa, caso do governo Itamar Franco, que no início capengou um pouco, depois acertou e nos deixou real, que deu uma estabilidade econômica muito grande. Vamos nessa esperança então, né, Claudemir? Que o governo e que o Congresso, eleitos que foram para agilizar e sairmos da estagnação, hein? Olha, eu vou dizer uma coisa para você, eu acho que esse projeto aí da Previdência, ele precisa passar. Primeiro, para dar credibilidade ao governo, tá certo? E segundo, porque isso realmente vai começar a colocar o país nos trilhos. Então, a gente tem que torcer para os nossos deputados, os nossos senadores, que vão estar tratando disso nos próximos dias, e já estão tratando há tempo, né? Que defina de uma vez e aprove essa Previdência aí, para a gente dar um outro passo, porque está parado só nisso daí. É isso, viu, Arthur? Tá? Claudemir Neves, muitíssimo obrigado pela sua participação e essa informação super importante, afinal de contas, como diretor nacional do Conselho Federal dos Corretores de Imóveis, passa essa credibilidade. Ótimo dia pro amigo aí. Grande abraço para você, prazer em falar com você, tá? Tudo de bom. 7h32. Do Claudemir Neves aqui para os estúdios da Rádio Hora, vereador, delegado Wellington, com a participação do Marcelo Nunes e toda a equipe, a pauta do dia com o vereador, enfim, é um prazer recebê-lo novamente aqui no jornalismo da Rádio Hora, vereador. Bom dia. Bom dia, Arthur Mário, bom dia, Marcelo Nunes. O Marrom tá por aí, não? Também tá ali, de boné. Marrom, então também, mandar um grande abraço aí pro pessoal que está nos ouvindo e assistindo, né, através aí do Facebook. Tá, já tá online, não? Já estamos online aí pro Brasil e mundo. Então tá na câmera 1 ganhou agora a globalização, né, Arthur Mário? Quero dar um grande abraço a todos que estão nos ouvindo aí através das ondas do rádio, em especial aí o pessoal do nosso gabinete, que já está trabalhando, viu, Arthur Mário? E tem que trabalhar mesmo, porque a gente ouve agora aqui, delegado Wellington, o senhor acompanhou aqui a opinião setorial, desemprego,
uma certa desesperança, mas ao mesmo tempo uma esperança de um representante de Mato Grosso do Sul num Conselho Federal tão importante, a gente pautando aí a questão da estagnação ou aquecimento do setor imobiliário. Setor responsável por uma fatia enorme da nossa economia. Olha, extremamente importante esse setor, até porque quando a gente fala em empregabilidade, em geração de renda, necessariamente passa pela segurança pública. Né? Se você tem um pessoal aí, e a construção civil, ela emprega muita gente, né? É responsável aí colocar alimento na mesa de muito sul-mato-grossense, muito brasileiro. E é extremamente importante que, né, eu particularmente me sinto assim esperançoso, né, com quase querendo escorrer uma lágrima nos olhos, né, em razão dessa questão da falta de geração de emprego, dessa economia que não anda, mas a gente tem que acreditar que dias melhores virão. O seu partido, como é que o senhor está avaliando suas lideranças lá em Brasília? Bom, PSDB. Principalmente, né, a gente tem cautela. Eu acho que o momento agora é de cautela, viu, Mário? O PSDB e qualquer outro partido, enquanto isso a gente não definiu algumas pautas importantes aí. Está atravancada essa tal da reforma da Previdência. Nós temos que fazer reforma tributária, nós temos que fazer uma reforma ampla em todo o sistema processual. Ontem mesmo estava sendo abordado por um avô. E temos que reformar os partidos também. O Aécio Neves vai ser expulso do PSDB ou não? Assim, eu fico entre a cruz e o Calvário, mas eu sou sempre pela transparência da situação. Acho que hoje o momento hoje que nós estamos vivendo no Brasil, não cabe mais um político com o perfil do Aécio Neves. Olha só, há uma corrente jovem dentro do PSDB que pode dar um exemplo aí nos outros partidos, né? Sim. Eu costumo dizer sempre que o PT expulsou, por exemplo, o Mariano Cabreira, militante, veio do Sindicato da Enfermagem, até hoje não entendi a expulsão do Mariano Cabreira, do PT. E o PT, né? Não expulsa os caras que estão presos e tantos outros. O fator complicador... Se os partidos também não fizerem reformas, vereador, olha, é a desesperança. Mas acho que a gente tem que sempre partir, Tomar, e você é uma das pessoas que gosta dessa conversa que eu vou falar aqui. Se você não mexer na base do problema, a gente fica, sabe assim, você está com uma grande doença no corpo e você está cuidando da unha encravada. A unha encravada ela é importante, mas você tem que cuidar primeiro da estrutura. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Se você não trabalhar os problemas reais, por exemplo, a gente está nessa celeuma de passa COAF, o Ministério não passa COAF. Não tem que passar nada. É tudo governo Bolsonaro. O presidente manda, né? O presidente manda. O próprio presidente, ele nomeia o ministro. Ele nomeia outro ministro. Não é para se trabalhar integrado. Então a gente começa a criar ilhas dentro do sistema que não deve ser criado. Ou a gente trabalha realmente com a questão da moralidade, da ética, da decência e de forma real faça isso, porque quando você discute, por exemplo, legislação, quando você não respeita ideias, quando você não respeita a própria lei, porque nós vamos no Estado Democrático de Direito, você não respeita a democracia. Então, obviamente que hoje nós estamos sobre um regime legal. Precisa mudar essas leis, e mudando essas leis, obviamente, a gente avança. Olha, vereador delegado Wellington, a sua declaração foi forte, hein? Que isso vire um ofício lá no Diretório Nacional do PSDB. Né? Repete para os ouvintes, aquele que está ligando o rádio agora. No seu entendimento como político e cidadão brasileiro, pessoas como Aécio Neves não podem estar na política, né? Não, a questão é a seguinte, não é que não pode estar na política. Tudo passa, assim, você tem que questionar, você fala assim, olha, está sendo discutido se o Aécio Neves é ou não é culpado. Aí ele entra num pleito eleitoral e ele é reeleito. Né? Então, quer dizer, ele é eleito, né? Ele é eleito porque ele era senador e agora é deputado federal. A questão é a seguinte, quem tem que fazer uma análise minuciosa de quem tem que estar no poder ou não é a população. E a população e o crime acontece a cada 4 anos. Agora, a gente não pode ficar com esse discurso de só falatório, o cara que grita mais é eleito, o cara que é do contra é eleito. Nós precisamos saber quem tem projeto para vender, para melhorar a nossa sociedade. É isso que está faltando. 7h38, com a sua permissão, vereador delegado Wellington, nós vamos a um rápido intervalo. Antes dos comerciais, a dica de finanças pessoais.
com o nosso analista financeiro João Victor Faedo. Bom dia, meus amigos. Por que será que a Bíblia nos orienta a não acumular tesouros na terra, onde as traças e a ferrugem corroem? Interessante isso, não é mesmo? Porém, muitos entendem que devem se afastar de tudo que diz respeito a dinheiro e bens materiais, e assim acham que não devem ser ricos, e sim pobres. Porém, precisamos entender que existe uma grande diferença entre pobreza, riqueza e prosperidade. A pobreza não é a falta de dinheiro, é o acúmulo de escassez, que também resulta na falta de dinheiro. Há o acúmulo da escassez de paz, de amor, de conhecimento e revelação. Tudo isso produz uma mente orientada para a pobreza. Tudo que uma mente assim vê é a escassez. Já a riqueza é o acúmulo de dinheiro, e simplesmente dinheiro. Não quer dizer que exista alegria, contentamento e harmonia. Existe apenas dinheiro. Agora, a prosperidade é o acúmulo de bênçãos. Quando somos abençoados, temos acumulado em nossas mãos bens preciosos que o dinheiro não é capaz de comprar, como a paz, a alegria, o contentamento, a satisfação, o amor, amigos, família, e também resulta em ter dinheiro para nos suprir e servir a quem amamos. Então veja que aquilo que realmente importa para nós como seres humanos está longe de ser o dinheiro. Ele é o resultado da nossa mentalidade. Por isso, nossa busca não deve ser por acumular os tesouros terrenos, e sim acumular os tesouros eternos. Pense nisso, tenha um bom dia e um excelente trabalho. Jornal da Hora. Com Arthur Mário. Agora 7h44, 7h44, voltando aqui à entrevista com o vereador delegado Wellington. Olha, a interatividade muito forte, a gente não gosta de ficar mandando alô, mas aqui o Wilton Acosta, o ex-presidente da Funtrab. Bom dia, Arthur Mário. Um abraço, Wilton. Está em Brasília, deve estar em Brasília, né, ouvindo. A Fernanda Barbosa, Marilena dos Santos, o Gilberto Dias. Bom dia a toda a equipe. Gilberto e Anduí, estamos aqui em Anduí, ouvindo a Rádio Hora todos os dias. Manda um abraço para toda a população de Anduí. Olha só, rapaz, um abraço lá, né? Os amigos da família Barbosa, lá tem um grande comercialino, né? A Anduí, que revelou um grande craque para o futebol brasileiro, Arizinho, né? Pai do Bruno, né? Lateral esquerdo do São Paulo, rodou pelo Bahia, agora está no Inter de Porto Alegre. Arizinho, ponta esquerda do Santos, do Comercial. Talvez seja a maior personalidade que nasceu em Anduí, o Arizinho, morando lá na região da Serra Gaúcha. Sempre tá ligado também no nosso programa aqui. Mas o delegado Wellington tá por aqui. Vereador, o senhor foi delegado, tomou posse ali nas Moreninhas, depois assumiu outras áreas, enfim, a questão da segurança pública. E quando o cidadão chega na segurança pública, chega na delegacia, é porque realmente na escala social a coisa ficou complicadíssima. O senhor fez projetos aí e um dia chegou ao cargo de vereador. E o mandato aí? O senhor está com uma proposta de retomar um projeto, o Avisa, que era da época que o senhor era delegado, e também tem a questão aí do incentivo aos atletas aí com as milhagens das autoridades aí, os prêmios das companhias aéreas. Como é que é isso aí? Arthur, na verdade, quando a gente fala em segurança pública, a gente tem que priorizar, né, setores extremamente importantes da nossa sociedade. Um deles é justamente a questão dos atletas, né, do esporte. Nos preocupa muito, né? Para você ter um atleta de alto rendimento, você precisa ter uma base para que ele possa desenvolver, né, esse talento dele aí. E muitas das vezes você vê aqui em Campo Grande, nós temos parques, né? Nós temos parques aí que está sendo entregue agora, no final do mês, aí, a pista de atletismo do Ayrton Senna. Vai ser um grande evento aí, principalmente para desenvolvimento, né, desses atletas de alta performance, mas sempre acaba tendo que esses atletas, no final das contas, a Bolsa Atleta acaba não atingindo todos os atletas e o tal do Pires fica rolando para todo lado. E justamente esse projeto de milhagem aí, é um projeto, tem que mandar um grande abraço aqui para o João César Mato Grosso, para o André Salineiro e para o Eduardo Romero, que juntamente comigo nós fizemos esse projeto para que eu particularmente não utilizo, mas aquele que utiliza milhagem
passagens do poder público, não pode ficar com essas milhagens. E aí, então, que vem justamente, né, esse projeto. Essas milhagens, elas poderão ser utilizadas para os atletas de alto rendimento que estejam representando, né, a nossa capital aqui em eventos municipais, estaduais, nacionais e até mesmo internacionais. Vereador, é o seguinte... Tem que ligar aí. Tem que ligar assim, que eu não falo. Só para clarear, neste momento, com certeza tem muitos atletas nos acompanhando, ouvindo o programa. Então, só para facilitar o entendimento do amigo, atleta, do ouvinte, seguinte, o atleta precisa de uma passagem para participar de uma competição nacional, no Rio de Janeiro. Ele mantém contato com a Câmara Municipal, é isso? Não, não é. Esse é um projeto de lei que é orientado a todas as milhagens, né, do Poder Executivo. O atleta ele tem que fazer um requerimento direto à Secretaria de Esporte do município. Portanto, ali o mandato também, um abraço aí para o Rodrigo Terra, é um projeto que tem que ser feito esse requerimento, obviamente, né, ou pela Funesp ali, ou né, Fundesporte, né? O contato, na verdade, então, é com a administração municipal por meio do setor de esporte. Exatamente. Né? E você tem uma noção do que representa isso, mais ou menos, em milhagem, em recursos financeiros ou não? Não, eu não tenho essa informação, mas o fato é que, trabalhando, né, a gente conversava justamente sobre essa questão no começo, a gente tem que trabalhar com ética. É uma milhagem que não pertence à pessoa que está, né, fazendo a viagem. Ele já está sendo beneficiado em estar fazendo uma viagem por conta do erário público. E aí vai ganhar o bônus ainda da milhagem. Então vamos redirecionar essa milhagem aí para justamente, né, essa parte dos atletas de alto rendimento. O Sidney Araújo manda um bom dia aqui à equipe de jornalismo, excelente programa, e manda um abraço para o excelente vereador delegado Wellington, trabalha muito pelo meu bairro São Conrado. O senhor trabalhou muito lá como delegado no social, agora como vereador? Explica. Na verdade, eu quero até... Você fez uma pergunta anterior. Aqui em Campo Grande, a gente está com mais de 10 mil indicações em todos os 74 bairros. Campo Grande tem 74 bairros, mas tem... Marcelo, quase 1000 parcelamentos, né? Então, quer dizer, vai criando vila, jardim, parques, enfim. E a gente tem trabalhado bastante com a equipe externa. Minha equipe externa hoje está no Tarumã. Ontem nós estivemos no Indu Brasil. E nós estamos aí fazendo diversas ações aí para melhorar as condições da nossa capital. Você me perguntou sobre o projeto Avisa. Na verdade, tanto o projeto das milhas quanto esse projeto Avisa já foram aprovados pela Câmara Municipal. Tá passivo aí só de uma sanção do prefeito. Esse projeto Avisa, escolas aí, ele é extremamente importante, Arthur Mário, porque quando nós estamos, eu estou vereador e continuo, nunca deixei de ser delegado, hein? Então nós somos coordenador de operações de todas as delegacias da capital, e quando nós estávamos lá na Moreninha... O senhor abriu mão de um salário ou está ganhando os dois? Não, é compatibilizado. É compatibilizado, portanto, aprovado pela Procuradoria-Geral do Estado, não tem um problema nenhum, porque até mesmo vereador que dizia que ia abrir mão, ele não abriu mão não, hein? E tem vereador aí que está dizendo que abriu mão, quando na verdade a instituição dele não autorizou ele a compatibilizar. Então nós precisamos deixar aí os falsos moralistas, porque eu cumpro o meu horário lá e cumpro o meu horário, então eu não estou devendo hora para ninguém, né? E não tenho privilégio nenhum, porque tem o portal da transparência do Estado, tem o portal da transparência da Câmara Municipal. Quem, né, tiver curiosidade aí, basta verificar. Mas eu quebrei teu raciocínio, volta ao raciocínio anterior. Não quebrei não, você não pode fugir da briga, né, Turmário? Não tem jeito. O que acaba acontecendo? O projeto Avisa é um projeto que, quando nós estávamos lá na 4ª Delegacia de Polícia, Moreninha, mandar um abraço para todo mundo da Moreninha, em breve nós estaremos aí, principalmente na região das feiras, né? O que acontecia? Minha preocupação sempre foi, o jovem tem que estar onde em horário escolar, Arthur Mário? Na escola. Aí o moleque dava um perdido na escola, dava aquela encabulada de aula. E quem que ficava sabendo? Via de regra, a escola tem que informar os pais. O que eu fazia? Eu ia lá, pegava a molecada que estava zanzando para lá e para cá com o uniforme da escola, levava para a delegacia e informava o pai na delegacia que o moleque estava na delegacia. Manifestações pelo país. O senhor foi em qual? A manifestação da esquerda ou a da manifestação pró-governo? Eu não fui em manifestação nenhuma. E tem mais uma, então está sendo chamado mais uma, né? Eu não fui em manifestação nenhuma porque eu não vi
eu não vi motivo nenhum para nenhuma nem outra. Eu acho que nós teríamos que estar apresentando resultados. O nosso grande problema hoje no Brasil é falta de emprego, geração de rendas. Eu estava vendo agora de manhã as empresas do ramo de calçado fechando, diversas empresas aqui estando estagnadas, empresas que eu estou dando palestra de segurança pública, segurando a todo custo para não mandar embora o pessoal. Então é o seguinte, nós estamos precisando de um grande projeto nível nacional para que a gente tire as pessoas do desemprego. Nós temos uma fase de muitos debates, né? Debates nas questões comportamentais, né? O senhor foi estudante também. Qual que é o olhar que o senhor tem sobre essa questão aí? Universidades, postura de quem está no governo, as novas tendências para que realmente o conhecimento e a melhora da educação possa acontecer. Como é que foi o jovem Wellington de Oliveira, o delegado, o moço lá do interior de São Paulo, o cara que fez o vestibular, enfim? Qual que é o olhar nessas questões dos debates comportamentais aí, Arthur Mário, o que aconteceu? Nessa época eu era oficial do Exército, então não tive muita margem. Se formou em universidade pública ou particular? Particular, na Faculdade Salesiana de Direito de Lorena. Nessa época eu era oficial temporário do 5º Batalhão de Infantaria Leve, ingressei no NPOR em Campinas, Núcleo de Preparação de Oficiais. Em que área? Na Arma de Infantaria. Tá. Ficou 10 anos lá? Fiquei 7 anos e 6 meses como oficial temporário. Aí o que aconteceu? Não tinha muita margem para manifestação, mas eu acho o seguinte, a partir do momento que você dá para a pessoa a liberdade de pensar, você tem que respeitar o pensamento. Aliás, a Constituição Federal fala isso, que é liberdade de expressão. Aí você fala que a liberdade de expressão ela é autorizada, aí quando a pessoa se manifesta, ele é punido. Então, a gente precisa estabelecer o que é processo democrático, até onde vai a democracia, com a ordem, com a disciplina, com respeito às leis instituídas, porque é o que eu falo sempre, a minha liberdade termina onde começa a sua, o meu direito termina onde começa o seu. Então a gente precisa estabelecer essas regras, que são regras do contrato social. A gente vive em sociedade, a gente sabe como que funciona, e a sociedade é assim. Se você respeita o contrato social, obviamente você tem os benefícios do contrato social. Se você não respeita, tem aí, né, as polícias aí para justamente fazer, né, se cumprir o tal do contrato social. Vereador, eu quero chegar aqui no município de Campo Grande. 2 audiências públicas amanhã para debater a administração municipal na questão relacionada às finanças. Primeiro, a Secretaria de Planejamento e Finanças e depois o debate sobre a saúde, finanças da saúde e tal. A pergunta é, tem algumas objeções com relação à administração municipal, relacionadas especificamente a essas questões que abordei aqui? Tem algumas observações? Bom, sempre, né? Eu, por exemplo, como vereador e um fiscal do Poder Executivo, a minha preocupação sempre é aonde é que está sendo gasto, né, o dinheiro da educação, da assistência social, da saúde, enfim. A gente precisa saber se o dinheiro está tendo a sua destinação adequada. Essa audiência pública é justamente para o secretário de Fazenda explicar onde que ele está destinando esse valor e também explicar o porquê que, eventualmente, não se estão conseguindo fazer melhorias para o município. Eu explico melhor. Todas as vezes fala assim, nós não estamos conseguindo porque o IPTU caiu a arrecadação, o ISS caiu a arrecadação, e aí você não consegue fazer os investimentos necessários que precisa. Então essa daí é uma das reuniões, uma das audiências públicas que a Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece que ele tem que prestar conta, então não é assim de livre, espontânea vontade que são feitas essas audiências públicas, são audiências públicas que a própria Lei de Responsabilidade Fiscal determina, né, e principalmente, a grande objeção é que nós precisamos saber, principalmente, o que está sendo feito com o dinheiro da saúde, porque o grande problema hoje, um dos grandes problemas do município, chama administração da saúde. 7h56, o Rodrigo Moraes, grande Rodrigo Moraes, hein? Filho do grande jornalista Edson Moraes. Vereador, quais os projetos de reestruturação de segurança na região do Lagoa, visto que aqui há uma grande onda de arrastões nos pontos de ônibus?
O Júlio Ramírez, como pode se propor uma lei de incentivo e não saber quanto isso trará de benefício aos atletas? Digo, valor, haja paciência. Bom, a milhagem, né, não tem valor estabelecido. Então, negócio, primeiro eu quero cumprimentar o Júlio Ramírez, porque o que acaba acontecendo, Júlio? A proposta, você não tem como estabelecer, até porque fica condicionado às passagens. Então, quer dizer, alguém tem que fazer um voo, né, para que tenha a passagem. Claro que não se tem essa dimensão porque não foi estudada. A partir do momento, Júlio, que a gente faz uma lei, obviamente que vai ter um cálculo sobre essas condições e no primeiro ano a gente vai poder dar essa resposta para você. Em relação aos arrastões nos pontos de ônibus, certo, Mário? Eu estive conversando com o comandante-geral, Valdir Acosta, que inclusive cobrando providências da Polícia Militar aqui em Campo Grande, em horários aonde necessariamente acontece. Porque não adianta a Polícia Militar fazer rondas em determinados horários quando você sabe que os roubos, né, esses arrastões, lê-se roubos, né, roubos nos pontos de ônibus, que é de manhã, 5h30 da manhã, né, 15 para 6 horas, acaba acontecendo aí o tal dos roubos em ponto de ônibus. E a Polícia Militar tem um planejamento para essa ocorrência. O que acontece muitas vezes, Rodrigo, é que as vítimas acabam não registrando o boletim de ocorrência, que acaba dificultando o planejamento. A polícia, ela trabalha com planejamento. Se a pessoa não registra o boletim de ocorrência, como que vai ser feito o planejamento especificamente na área onde eventualmente está acontecendo esse roubo? 7h58, já no finalzinho da entrevista, e muita gente mandando perguntas aqui. Conceito e reflexão, vereador delegado Wellington. A existência da Guarda Municipal, a implantação dela, aí são mais de 1.200 homens, 1.200 ou 1.100 homens e mulheres, enfim, melhorou a sensação de segurança, se somando já ao trabalho que existia da Polícia Militar ou não. Eventualmente chegam reclamações de que não se vê viatura circulando, enfim. E aí chega o Rodrigo falando de arrastões em Campo Grande, olha. Na verdade, nós precisamos delimitar aqui que sempre a gente tem que falar no tal do Estado Democrático de Direito. Quando nós criamos a Polícia Municipal, a ideia era fazer com que a Guarda Municipal também fizesse ações que não são exclusivas da Polícia Militar, né? Mas o que acabou acontecendo? Houve uma manifestação por parte da Associação dos Oficiais da Polícia Militar e, em um julgamento no Tribunal de Justiça, fez com que nós retornássemos. Portanto, a Polícia Municipal, ela tem a previsão legal de cuidar do patrimônio municipal. Então, pode acontecer de policiais municipais, ou não posso nem falar mais polícia municipal, né, da Guarda Civil Municipal, né, da Guarda Metropolitana, não trabalhar em ações preventivas ou repressivas, porque, entre aspas, foi proibido. Então, não é que não. Qual que é a sensação? A sensação é que os 1.200 guardas municipais, eles estão escalados nos diversos, né, órgãos aí do município e estão dando o resultado previsto em lei. Olha, é bem rápido aqui, vereador, já estouramos o tempo, 8 em ponto. Meu amigo Ronei Júnior, olha, os ouvintes hoje aqui com muitas perguntas. Cláudio Honor, bom dia, Arthur Mário, quero perguntar ao vereador sobre o apoio ao Centro de Recuperação de Moradores de Rua, porque recebemos os moradores de rua no projeto e precisamos de fiscalização como ajuda. A manifestação não será dos estudantes e sim dessa classe imunda que não quer o bem da nação, entendam isso. Outro ouvinte, nós não aceitamos esse tipo de questionamento em vez de falar a verdade. Vocês não podem divulgar que essa tal manifestação é dos estudantes. Pode até ser daqueles que desfilam pelados ou seminus. Isso é uma vergonha. As pessoas protestando contra o comportamento de estudantes, enfim, em manifestações e tal. Uma dose de disciplina e moralidade também é bom, né, delegado? A questão é assim, hoje em dia talvez a maior parte das pessoas, elas não respeitam nem autoridades, nem os órgãos instituídos. De forma geral... alguns, né? Alguns. Claro, sempre alguns, né? Alguns, né? Não é a totalidade. Respondendo à pergunta dos ouvintes, é a questão do morador de rua, nós estamos em
cobrando sempre o secretário de Assistência Social do município, essa questão do centro do CEPOP, a questão da integração. O que acontece é que muitas das vezes a nossa lei não permite que se retire morador de rua sem que ele queira, né? E nós, como vereadores, nós temos ajudado aí os moradores de rua, as associações que cuidam, as associações que fazem tratamento, né, de drogaditos, com emendas parlamentares. Somente na última sessão nós aprovamos quase 5 milhões de reais de todos os vereadores, né, no repasse dessas emendas parlamentares. Muito obrigado, foi um prazer conversar contigo, delegado, vereador Wellington, 8h02. Ótimo dia, vereador. Obrigado, estamos à disposição, Arthur Mário. Um grande abraço a todos. O Jornal da Hora volta amanhã às 7h. Bom dia, Marcelo Nunes, toda a equipe. Ao meio-dia, Gino Rondon vem aí com o Giro Notícias, debatendo, entrevistando, formando opinião aqui na Rádio da Família. Você ouviu Jornal da Hora. Oferecimento Laboratório de Análises Clínicas Oswaldo Cruz, em 2 endereços, 3383-4838. Sicredi, gente que coopera, cresce.